Oi, meus amores. Vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, o mundo ele passou por algumas situações, alguns acontecimentos que caracterizaram bem o período que nós chamamos de entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Vamos destacar dois acontecimentos bastante importantes. Uma crise econômica, que foi a chamada crise de 1929, e a outra, o surgimento de regimes totalitários, regimes de extrema-direita, ou regimes nazofascistas, nazismo na Alemanha e fascismo na Itália. Pois bem, vamos primeiro com a crise de 1929. A crise de 1929, ela afeta o carro-chefe, a locomotiva dos países capitalistas. O país principal, o coração do capitalismo é os Estados Unidos, onde há a principal bolsa de valores até hoje no mundo, a Bolsa de Nova York. Vamos entender um pouco o que foi a crise de 1929. Já no início do vídeo, falei para vocês que crise financeira, uma crise econômica. Então, o que aconteceu, meus amores? Bem, após a Primeira Guerra Mundial, parecia que o sistema econômico adequado para as sociedades humanas havia sido encontrado, afinal de contas, era o sistema econômico capitalista e de acordo conforme o seu principal idealizador, tá? O inglês Adam Smith. O capitalismo repousaria na chamada doutrina liberal de Adam Smith. A doutrina liberal no campo da economia, doutrina econômica liberal. Adam Smith, ele tinha frases como desfazer, despassar, o Estado não deveria se meter na economia, o Estado não deveria interferir na economia. Então, assim que era o sistema capitalista até aquele momento. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos a coisa estava fluindo bem e até porque seus concorrentes industriais haviam passado pela Primeira Guerra Mundial, embora os Estados Unidos tivesse participado da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele não havia caído nenhuma bomba sequer no seu parque industrial, nas suas indústrias. Ou seja, enquanto os parques industriais europeus, que eram rivais econômicos, né, dos Estados Unidos, ou seja, as indústrias europeias estavam sem a sua capacidade plena de funcionamento devido à destruição de seus parques industriais, na Alemanha, na Inglaterra, na França. Então, quem quisesse comprar alguma coisa tinha que comprar dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estava, né, funcionando pleno vapor, estava funcionando a sua economia perfeitamente. Então, todo trabalhador americano, ele estava naquela febre do consumo, ele ia para a indústria trabalhar e recebia aquele salário, beleza, as indústrias estavam pagando muito bem. Então, o que aconteceu? O camarada, ele pegava, comprava geladeira, comprava fogão, comprava todos os eletrodomésticos, carro, casa, e mais o que? Carro para o filho, carro para a filha, carro para a esposa, carro para a sogra, até para a sogra comprava carro e tá bom, né? Esse parece que é algo banal, mas nessa parada do consumo, devido o não ter mais para quem comprar, é até interessante
porque as mercadorias feitas pelas indústrias eram mercadorias muito boas, eram mercadorias bastante duráveis. Então, como eram mercadorias bastante duráveis, o camarada comprava, vê que até hoje eu tenho na minha casa mercadorias daquela época, né? Mercadorias compradas naquela época, que do Brasil, quando vinha para cá tal. Então, eram as coisas antigas, os mais antigos sabem disso, pode perguntar ao papai e mamãe, duravam. Então, eles compravam aqueles eletrodomésticos, aqueles carros, que não se deterioravam nunca, né? Ficavam... Então, para que comprar mais coisa? Ou seja, o americano, ele para de consumir, só que as indústrias não param de produzir. Prestem bastante atenção nisso. Os americanos, eles diminuem o consumo, mas as indústrias não param de produzir. No próximo vídeo a gente continua para não ficar esse vídeo muito longo. Beijo, até o próximo vídeo.